pastor Pedro estará pregando para nós. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que o Senhor seja engrandecido. Nós daremos continuidade à exposição que está sendo feita no profeta Jonas. Eu quero ir com vocês nesse texto. Profeta Jonas, capítulo 1, ainda estamos nele. Como eu havia dito, o tema geral do profeta aqui, do livro do profeta, é compreendendo a graça de Deus, compreendendo que o Senhor é gracioso com pecadores, seja ele quem for. Se o Senhor decidir perdoar, o Senhor perdoa. Mas o profeta Jonas manteve-se rebelde quanto a este chamado, nós já vimos. E hoje eu quero ver com vocês, o pecado foi exposto, o pecado foi mostrado na vida do profeta. A leitura será feita do verso 7 ao 10, e os irmãos reverentemente fiquem em pé. Eu farei a leitura, a igreja acompanha, do verso 7 ao de número 10. Aqui é a fala dos marinheiros, né? Diz assim: diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Amém. Santo Senhor, estamos diante de ti, nosso Senhor Jesus, Salvador de nossa alma. Deus santo e bendito, fala conosco. Vem nos abençoar e derramar, Senhor Deus, o teu entendimento sobre nós. Dar-nos compreensão de tua palavra. Tira de nós, Senhor Deus, qualquer obscuridade para termos a compreensão correta do texto. Que minha fala não atrapalhe o que realmente o Senhor queira dizer hoje. Seja conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem, meus irmãos, sentar-se. Estamos já expondo há alguns dias o profeta Jonas. Nós sabemos que o Senhor mandou ele pregar em Nínive, um povo rebelde, duro de coração, mas ele não obedeceu o Senhor. A história de Jonas, ela é bastante conhecida em nossas igrejas. Há uma compreensão bastante ampla desse texto que nós temos, até mesmo as crianças que praticam, que estão na escola dominical, estão sempre aprendendo sobre este profeta. Pois bem, meus irmãos, olhando para essa teimosia dele, ele tenta fugir do Senhor, ou da presença do Senhor. E vimos que ninguém foge da presença de Deus, uma vez que Deus está em todos os lugares e vendo tudo. Ele, na verdade, estava querendo fugir dentre o povo de Deus, porque ali Deus iria falar com ele. Deus iria mostrar a ele novamente que ele deveria ir a Nínive pregar a palavra do Senhor. Mas ele foge. Então nós estamos bem centrados no que realmente devemos entender do profeta. Fazendo, meus irmãos, uma leitura no livro de Números, iremos ler quando Moisés levou Israel para a terra prometida. As tribos de Gad e Ruben pediram, meus irmãos, permissão para ficar
nas terras férteis que ficavam ao leste do Jordão. Não atravessava. Esse pedido deixou Moisés preocupado, uma vez que Canaã, que ficava ao oeste do Jordão, era a terra que Deus havia prometido ao povo. Mas ele estava disposto a ceder ao pedido com uma condição: que os homens armados deles lutariam com outros até que a terra fosse conquistada para as 12 tribos, ou, nesse caso, as 10. Houve uma concordância entre eles, porém Moisés advertiu eles, dizendo o seguinte: porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Números 32, verso 23. A advertência de Moisés foi um princípio comprovado em vários textos sagrados na história do antigo povo de Deus. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Acã experimentou isso depois de roubar os tesouros proibidos de Jericó, e Deus ficou furioso e o povo foi derrotado na batalha. Nós sabemos dessa história e falaremos um pouco mais à frente. O rei Davi, meus irmãos, também experimentou isso quando adulterou com Betseba. Davi tentou de todas as formas esconder o seu pecado, mas a Bíblia diz que isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, e ele envia um profeta para confrontá-lo, e o pecado dele é exposto. E o pecado de Davi foi mostrado. O mesmo acontece com Jonas. O pecado dele o encontrou, porque ele é um pecador fugitivo do chamado do Senhor. O profeta Jonas havia dormido, meus irmãos, nós vimos, profundamente no porão do navio, a caminho de Tarsis. Parece que estava tudo bem com sua fuga e Deus estava agradando-se dessa fuga. Mas chega uma tempestade castigando o navio e o pecado de Jonas veio à tona. De início, os marinheiros não sabiam de nada. Somente acordaram Jonas para orar. Está aí no verso 6. Ora ao seu Deus, porventura ele pode nos ajudar. Mas as orações de todos não adiantariam ou não adiantou de nada, pois a tempestade ela continuava. De repente, os marinheiros tiveram uma ideia e diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Os marinheiros pareciam homens competentes que trabalhavam duramente. Mas a dificuldade que eles estavam enfrentando era grande demais. Eles já passaram por várias tempestades, mas essa não se acalmava. E eles estavam com medo. Eles estavam confusos diante da situação, e a única pessoa que poderia ajudar era um profeta que estava dormindo no porão do navio. Sempre que o mundo, meus irmãos, prestemos atenção, sempre que o mundo está em desespero, está em confusão, é um sinal de que a igreja de Deus está dormindo. Nós estamos apático quanto às coisas do Senhor, as coisas espirituais. O mundo persiste na escuridão até que a igreja brilhe com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. É por esta razão que hoje em dia existem videntes, mapas, astrologia, porque o povo procura alguma coisa diante de uma confusão que tem em sua mente neste mundo, porque o pecado, ele existe em todos os lugares. Fiquem certos, meus irmãos, que quando a igreja ela está adormecida e não fala a verdade de Deus, não prega o evangelho genuíno ao mundo, o mundo fica desesperado. Precisa de orientação. Quando os marinheiros apelam para a sorte, eles mostram o pecado dos seres humanos. A tempestade era tão violenta que imaginaram corretamente ser uma vingança divina. Eles chegaram à conclusão, meus irmãos, que a tempestade estava mostrando uma deidade furiosa.
E quando lançam sorte para descobrir o culpado, estão querendo, na verdade, ocultar os seus próprios pecados e colocar a culpa em outro. Eles estavam lembrando que não tinham feito nada que desagradasse os deuses deles e que a divindade deveria se irritar com outra pessoa. Isso mostra a atitude natural, meus irmãos, do homem diante do seu próprio pecado. As pessoas estão com disposição de reconhecer que realmente pecam, mas elas concluem: eu não mereço a condenação do Senhor. Eu sei que eu sou um pecador, mas se Deus me condenar, isso não é justo. Elas reconhecem que falham, mas que não merecem a condenação de Deus. É por essa razão que quando as tragédias ocorrem, culpam Deus, em vez de temê-lo, reverenciá-lo. A tempestade no navio que Jonas estava simboliza, meus irmãos, a ira de Deus contra o pecado. É um símbolo disso. Era para Jonas, nesse momento, estar ocupado com suas obrigações de profeta, anunciando o evangelho ao mundo, e a situação deste navio seria totalmente diferente. E eu quero lhes dizer, se nós estivéssemos ocupados com a palavra de Deus, anunciando o evangelho, pregando ela ao mundo, o mundo seria outra coisa. Em vez de um marinheiro se prostrarem diante de Deus em arrependimento, procurando a sorte para descobrir o culpado, era exatamente isso que eles estavam fazendo. E esta cena existe em nossos dias. Enquanto os homens permanecem indiferentes ao seu pecado, meus irmãos, eles preferem outras opções do que a fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra coisa, menos a salvação no Senhor. E nós sabemos que se Deus não agir no coração humano, eles vão continuar dessa mesma maneira. Mas nós devemos fazer o básico. E o que é o básico? Proclamar, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus. Os homens precisam ver a justiça de Deus em sua lei para buscar o Salvador que Deus propôs como propiciação pelos seus próprios pecados. Mas diante disso, a sorte foi lançada. Veja o que diz o verso 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Era comum, meus irmãos, no tempo antigo, lançar dados como objeto de adivinhação. A descrição literal do texto, no hebraico, do procedimento dos marinheiros, indica que, provavelmente, eles usaram algum tipo de dados, o mesmo que os soldados romanos usaram, meus irmãos, para dividir as vestes de nosso Senhor Jesus Cristo na sua morte. Marcos capítulo 15, verso 24. O povo de Deus usava esse tipo de forma ou artifício para obter orientação divina. Ou vocês não lembram-se do Urim, do Tumim? Pequenos objetos usados pelos sacerdotes serviam para consultar a vontade de Deus em determinados assuntos. Isso está registrado em Êxodo 28:30, Números 28, 27, 21 e 1 Samuel 28:6. O rei Saul foi escolhido pela sorte, 1 Samuel 10, 21, e a lei de Deus previa em alguns momentos que deveria consultá-lo dessa forma. Levítico 16, que nós iremos chegar lá no texto estudando às quintas-feiras, número 33, verso 54. A intenção correta era buscar a vontade do Senhor com imparcialidade. Era o mesmo que dizer o seguinte, que a vontade de Deus seja feita. Deus é soberano e que Ele resolva da melhor situação. É Ele quem decide.
Existem usos corretos da sorte hoje? Na igreja pós-Pentecostes não existe exemplo de cristão procurando, meus irmãos, ter informações de Deus por meio da sorte. A não ser que o último caso, que foi a escolha de Matias para ficar no lugar de Judas para completar os 12 apóstolos, está isso registrado em Atos 1:26. E isto foi uma ação singular, não foi uma regra, não é normativo para todos nós. E por que não é normativo? Depois que o Espírito Santo veio habitar na igreja, e aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que o Espírito Santo também habitava no povo de Deus no Antigo Testamento, mas a ação do Espírito entre o povo de Deus pós-Pentecostes é totalmente diferente. Eu não vou dizer totalmente, mas tem suas diferenças. O Espírito veio habitar no povo de Deus, não houve mais ocorrência de sorte. Quando os diáconos foram selecionados, isso não aconteceu, mas o Espírito Santo foi quem mostrou através da igreja congregacional. Atos 6, verso 5. Agora falando desses jogos seculares, com jogos para recorrer à sorte, isso é um comportamento ímpio. Se você estiver jogando o tigrinho, arrependa-se. Creia na providência do Senhor. As pessoas gostam de apostar na sorte para obter riquezas de maneira muito fácil. Mas sorte não existe de forma alguma. Por que não existe? Porque todas as coisas, elas são determinadas por Deus em nossa vida. A palavra de Deus disse, nosso Senhor disse que um pardal não cai em terra sem a vontade de Deus. Mateus 10, 29. Todos os bens que possuímos vêm da generosidade do Senhor. A febre de pessoas nas loterias, meus irmãos, deveria ser um lamento para o povo de Deus, porque eles mostram que não confiam no Senhor. As loterias minam a virtude do trabalho duro, promovendo o vício e até a preguiça. Devemos ter uma preocupação semelhante em rifas e loterias que são usadas para arrecadar dinheiro. Deus é a provisão de nossas vidas. E diante disso, o pecado de Jonas foi exposto, foi mostrado. Independentemente do que Deus tenha pensado da sorte lançada aos marinheiros, o que Deus queria era mostrar o pecado de Jonas, e Deus utilizou-se disso porque ele é muito maior do que essas coisas. E isto deve trazer medo ou temor ao nosso coração, que Deus pode expor os nossos pecados. O texto nos diz: lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Está no verso 7. Então, quando os leitores originais de Jonas, meus irmãos, leram o livro, logo lembraram de um episódio anterior na história de Israel, em que o pecador foi desmascarado pela sorte. Josué atravessou o Jordão com o povo para conquistar a cidade de Jericó. Deus ordenou que Jericó fosse totalmente destruída e que ninguém pegasse do espólio ali. O Senhor disse: quanto a vocês, melhor dizendo, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Isso chama-se pacto e aliança. Quando o irmão peca, afeta todo o povo de Deus. Não estou falando que nós não pecamos. Estou falando de pecados, meus irmãos, extravagantes, impenitentes. Essa advertência era clara e específica.
Mas um israelita cedeu a essa tentação. Acã tomou de Jericó um manto caro, 200 moedas de prata e uma barra de ouro. Ele disse: cobicei essas coisas e as peguei para mim. Josué 7:21. Acã confessou mais tarde, dizendo que havia enterrado o espólio, meus irmãos, por baixo da tenda. O que aconteceu? Depois nos mostra como o pecado de uma pessoa afeta toda a igreja. Depois de Jericó, a próxima cidade era Ai. Tão fraca que todos esperavam a vitória. Mas Israel teve que recuar e chorar a morte de 36 homens. Quando Josué orou ao Senhor quanto à derrota, Deus respondeu: Israel pecou, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Josué 7. O pecado precisa ser revelado para causar arrependimento, abandono. E o Senhor exige arrependimento antes de conceder o favor ao exército de Israel. Porque um homem havia pecado e era necessário lidar com este pecado. Não achem, meus irmãos, que pastores e oficiais são duros demais, pois não somos. Olhem para nós como pessoas zelosas do rebanho, para que o Senhor continue derramando a sua bênção sobre nós. O Senhor disse a Josué o que deveria fazer. Reuniu todo o povo e a sorte foi lançada e caiu sobre quem? Acã. Ele confessou e disse: pequei contra o Senhor Deus de Israel. Capítulo 7, verso 19. Os bens que Acã roubou foram expostos e toda a sua família, junto com tudo que possuía, foram para o vale de Acor e lá todos foram apedrejados. E Deus disse que um monte de pedras fosse erguido naquele lugar para servir de memorial para o povo de Deus, para gerações vindouras. Com isso em mente, meus irmãos, imaginemos a expressão no rosto de Jonas quando os marinheiros lançaram sorte e caiu sobre ele o pecado. Sabe aquela sensação, como nós estamos aqui e de repente algo é exposto e todo mundo fica olhando para nós? Que constrangimento, que dor. Foi o que Jonas sentiu. Como seria a sua reação se tivesse no lugar de Jonas? Será que você iria protestar contra a providência de Deus? Jonas reconheceu que era a mão do Senhor por trás de tudo isso. E respondeu a todos os marinheiros dizendo o que está aí no verso 9. Eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E depois ele contou da sua fuga, que está aí no verso 10. Será que Jonas se lembrou das palavras de Josué a Acã? Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E a resposta de Acã foi: pequei contra o Senhor, Deus de Israel. A intenção de Deus é exatamente essa. Quando Ele nos chama, é para assumirmos nossos pecados diante dEle e darmos glória a Ele pelo justo juízo dEle. Este é o apelo que nos lança sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da cruz de Cristo, meus irmãos, nosso pecado, ele é exposto, mostrado. Deus viu o nosso pecado. Sobre Cristo caiu todas as nossas enfermidades. Quando o Filho de Deus estava carregando sobre o seu corpo os nossos pecados, Deus estava derramando sua ira, seu juízo contra o seu próprio Filho.
A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo mostra ao mundo o nosso pecado. E o salário do pecado é o quê? E Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Deus expõe nosso pecado para nos curar, porque Ele é gracioso. O que nós aprendemos aqui, quais as aplicações? Nós podemos perceber à luz do texto o temor do Senhor. Nossa confissão de vida. E nesse temor nós aprendemos alguns pontos. O primeiro dele, a ocupação da igreja. Os marinheiros perguntaram a Jonas: está aí, meus irmãos, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Está aí no verso 8. O profeta respondeu depois de ter acordado do sono. Disse: eu sou hebreu e temo o Senhor. Com essa confissão, Jonas adorou a Deus. Esse é o vínculo inseparável. Adorar a Deus significa temer ao Senhor. O temor do Senhor não é um temor servil, bajulador, mas é adoração. Isso significa maravilha, confiança e um respeito reverente diante do Senhor. É exatamente isso que Deus quer que os cristãos façam neste mundo. O temor em adoração a Deus é a ocupação da igreja. É a ocupação de todos nós. O temor do Senhor contrasta com o medo do mundo. Todos os cristãos precisam fazer, meus irmãos, o trabalho de Deus, ao modo de Deus, para os propósitos de Deus. Para tornar a mensagem do Evangelho relevante para o mundo perdido, nós precisamos mostrar nossa identidade, que está aí no verso 9. Ele respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Muitos ocultam sua identidade com o propósito de conquistar pessoas para Cristo, até mesmo se comportando como elas. Não vou conquistar as pessoas me comportando como elas. Nós perdemos a identidade. Enquanto Jonas estava parecido com o mundo, debaixo ali do porão, com sono, não houve nenhum choque de realidade de Deus, ou da verdade de Deus. Os marinheiros nem sabiam quem ele era, não sabiam sua ocupação e nem quem era Deus. A igreja como Jonas é chamada para temer o Senhor, e o resultado de uma igreja que teme a Deus, que teme ao Senhor, é um mundo que sabe que nós temos uma identidade e levamos sobre nós o nome do Deus Todo-Poderoso. A igreja adormecida não tem como influenciar o mundo, porque, meus irmãos, se comporta como o mundo. Mas quando a igreja desperta, o primeiro sinal é que ela teme ao Senhor. Reverencia, respeita, obedece. Por mais que tenha sido incompleto, distante, o arrependimento de Jonas, ele foi capaz de dar uma definição de um verdadeiro cristão. Eu temo o Senhor. Segunda coisa, observemos a relação entre o temor de Jonas e a dos marinheiros. Jonas, meus irmãos, confessou ter um Deus único e verdadeiro, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Qual foi o resultado dessa confissão? O texto nos diz no verso 10, então os homens ficaram com muito medo. A forte tempestade havia deixado eles com medo, diz o verso 5. Mas, quando ouviram sobre Deus, eles ficaram com muito medo. Ficaram admirados pelo fato de ter Jonas pecado contra esse Deus, demonstrando assim um respeito maior
pelo Deus de Jonas do que ele mesmo, superando dessa forma o temor de Jonas, que tinha o conhecimento do Senhor. Meus irmãos, eu quero lhes dizer que o pecado na vida da igreja, no pecado na vida de um crente, muitas vezes faz com que os incrédulos pareçam mais sábios do que os crentes. Provavelmente quando Jonas fez sua confissão sobre seu Deus e o povo que ele fazia parte, hebreus, veio à mente dos marinheiros que esse Deus venceu o faraó pelo seu poder, que abriu o mar vermelho para os hebreus passarem e que os egípcios foram afogados no mar. Esse era o medo. Será que nós seremos destruídos? Aprendemos que a igreja precisa fazer somente sua confissão e confiar no Espírito Santo de Deus, que dê entendimento àqueles que ainda não conhecem o Senhor. É o que aconteceu. Ele disse: temo o Senhor. E o Espírito fez a obra no coração daqueles marinheiros. O Espírito fez eles lembrarem do poder de Deus por meio da confissão de Jonas. Então, o comportamento dos marinheiros é a resposta de Jonas, é a resposta que Jonas mostra que quando a igreja está acordada, pregando, Deus usa o povo dele para despertar o mundo. Alguns meus irmãos dentro da igreja perguntam por que há pouco temor nos homens lá fora. Vocês já perceberam que conversamos com um irmão aqui, outro ali, e de vez em quando sai dizendo o seguinte: mas, pastor Pedro, o mundo não quer nada com o Senhor, o mundo não teme o Senhor, o mundo não quer nada com Ele, não teme a Ele. Vocês sabem por que isso acontece? Porque há pouco temor da igreja no Senhor. Terceiro e último ponto. O temor ao Senhor é nossa confissão. Anunciar os atos poderosos de Deus que culmina na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Os atos de Deus na vida do seu povo mostram ao mundo que Ele é o verdadeiro Deus e que nós somos o povo dele. Quando Deus responde nossas orações, quando Ele castiga com provações e quando Ele nos abençoa com o seu poder, Ele se revela ao mundo pelos atos da igreja, do seu povo. A igreja acordada que teme o Senhor e prega a sua palavra, percebe que a palavra de Deus ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Que penetre, divide o pensamento e consegue discernir os pensamentos maus dos homens. Nós precisamos entender que quando Deus envia uma tempestade, Ele quer levar o povo dele ao arrependimento. Nós podemos, em dado momento, passar por uma tempestade, mas Deus quer nos levar ao arrependimento, meus irmãos. E esse arrependimento vem por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você que está nos visitando, que não é crente, está passando por algum tipo de tempestade, incerteza, confusão, querendo entender o que é a igreja, eu quero lhes dizer que Deus é a luz da sua vida. Amém. Pela fé, Deus justifica o pecador. Que o Senhor seja honrado. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que o Senhor esteja conosco. Abençoa-nos, dá-nos graça e que sejamos uma igreja que tememos o teu nome. Assim oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.